Bom, no vídeo de hoje estaremos respondendo uma pergunta bastante rotineira, né, que eu acredito que faça parte da vida de várias pessoas, que é o que é ser uma pessoa educada financeiramente. Eu acredito que essa pergunta faça parte da rotina de várias pessoas, mas que não seja algo bem definido na mentalidade de muitas pessoas ainda. Tá bom? E para quem não me conhece, me chamo João Vitor. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu te convido que você deixe seu like e, se caso você se interesse também pelo canal, se possível, se inscreva aqui no nosso canal para estar nos ajudando. Pois bem, né? O que é ser uma pessoa educada financeiramente? Bom, eu particularmente assimilo uma pessoa educada financeiramente a uma pessoa que, na verdade, eu assimilo a educação financeira a uma pessoa que ela consiga discorrer sobre alguns determinados pontos, tá? Que são eles: poupar, investir, ter uma consciência dos seus gastos, tá bom? E saber mensurar as suas receitas, tá? As receitas aqui que eu trato é basicamente tudo aquilo que você ganha, tá? Tudo aquilo que você recebe proveniente de alguma prestação de serviço que você faça, ok? Bom, o poupar aqui, nesses pontos que eu acabei mensurando, nada mais do que você pegar aquilo que você ganha e separar uma parte e guardar ali, bom? Geralmente, poupar, eu costumo assimilar a você guardar o seu dinheiro e aquele dinheiro não tá atrelado a nenhum retorno, tá bom? É basicamente essa distinção sobre poupar e investir que eu faço, uma distinção, é claro que bem simplista. Então, quando há ali um certo retorno de capital, que você consegue ter um certo retorno, eu considero aquilo como sendo um investimento, tá? E quando você não tem, eu considero isso como sendo uma poupança, tá? E essa poupança, ela pode ser a poupança mesmo que a gente bem conhece, tá? Em um determinado banco, deixar ali parada onde não te rende nada, ou até mesmo deixar em casa mesmo. Hoje em dia a gente está num mundo um pouco mais digitalizado, então às vezes a gente fica um pouco destoante da realidade, mas existem muitas pessoas ainda que não têm essa certa facilidade com a digitalização, não tem nem mesmo conta bancária. É um pouco difícil ter essa ideia, mas existem pessoas que não têm essa facilidade assim, tá? Ainda mais em lugares mais distantes de capitais, tá? Existem muitas pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada que não têm uma certa facilidade para trabalhar dessa forma e acaba deixando o dinheiro ali em casa, poupando ali, tá? E guardando. E na minha visão, é claro que eu não considero isso como sendo um melhor passo a se dar, tá bom? Mas eu considero sendo melhor do que nada, tá? Então, poupar, mesmo que seja dentro de um cofrinho ou dentro de uma caixa ali, fazer uma reserva e ir guardando o dinheiro ali, é melhor do que você gastar seu dinheiro de uma forma displacente ali, de uma forma desequilibrada, tá bom? Mas é claro que eu ressalvo que eu não considero isso como sendo um melhor passo a se dar. Hoje em dia a gente tem muitas alternativas, que até é o próximo ponto aqui que a gente vai abordar sobre investir, onde que você consegue deixar o seu dinheiro ali de forma parada e esse dinheiro ele consegue ir trabalhando para você, te dando um retorno, né? Mesmo que seja algo pequeno, considerando, né, a quantidade de dinheiro que você vai guardar, mesmo que seja algo pouco, mas de uma certa forma ele vai estar trabalhando para você, tá? Que é basicamente o segundo ponto aqui, que é você saber discorrer ou então saber alocar seus recursos em algum investimento, tá bom? E aqui esses investimentos a gente tem uma ampla gama de possibilidades, tá? Desde investimentos que não te trazem um retorno tão considerável, porém te dá uma certa segurança, a investimentos que podem te trazer um retorno mais expressivo, porém ele te dá uma insegurança maior, tá? O que a gente considera de ativos de risco, tá? Aqui não necessariamente você precisa ser uma pessoa especialista, tá? Porque eu acredito que esse mercado é um mercado muito amplo, aonde que não dá para você ser, na verdade não existe a necessidade de você ser um especialista para você ser uma pessoa educada financeiramente, mas você precisa sim saber, né, aonde você planeja alocar os seus investimentos, quais são as suas metas, tá? Quais são os seus objetivos. Então, qual o percentual daquilo que eu separo para investimento que eu vou alocar em uma renda fixa, por exemplo, onde que é o investimento de baixo retorno, tá? Mas também de baixo perigo, de baixo risco, tá? Ou então se eu vou o percentual do meu capital que eu vou investir aqui em ações, que geralmente costuma ser algo um pouco mais arriscado, em criptomoedas, enfim, aonde que eu vou alocar meus recursos de maneira com que
eu faça um investimento para obter um retorno, tá bom? Saber minimamente discorrer sobre isso, tá? Então, o terceiro ponto aqui abordado por nós é ter uma consciência de gastos, tá bom? Essa consciência de gasto aqui é basicamente você ter uma planilha e saber tudo aquilo que você gasta no decorrer do seu dia, no decorrer do seu mês, tá? Isso facilita bastante e isso é extremamente importante, porque se você não tem uma noção daquilo que você gasta, você começa a gastar de maneira desenfreada, tá? Isso psicologicamente influencia bastante, porque se você não faz anotação, se você não faz o acompanhamento, normalmente nós temos a tendência de achar que estamos gastando menos do que de fato é, bom? Então se você não tem um acompanhamento, normalmente você já gastou uns 5 mil reais e na sua mentalidade você está pensando ali que gastou somente uns 2 mil reais porque você de fato não lembra. Então é muito importante você ter, né, essa consciência dos gastos que você faz, tá? E a maneira mais prática que eu considero é através de planilha, tá? Essa planilha pode ser através de um Excel, feito no computador ali, ou então até mesmo no caderno, através de anotações, tá? No final do seu dia você anota tudo aquilo que você gastou, no final de semana, você consiga arrumar um meio ao qual você se adapte, tá? E você consiga fazer essas anotações, ok? Outro macete que geralmente funciona comigo, que eu gosto bastante, além de ter essas anotações de tudo aquilo que eu gasto, eu gosto de fazer uma planilha e estipular aquilo que eu vou gastar antes mesmo de ter recebido o meu salário, de ter recebido as minhas receitas ali. Então, antes de eu iniciar o mês, eu já estipulo e sei mais ou menos aonde vai ser destinado meus recursos, tá bom? Então, se eu tenho o meu salário ali, no começo do mês eu estipulo quanto daquele salário vai ser destinado a gasto com combustível, por exemplo, tá? Um exemplo aqui em casa, eu posso estipular para combustível, número fictício aqui, em torno de uns 500 reais, tá? Para gastar com gasolina. Então, eu já tenho uma mensuração e ideia daquilo que eu vou gastar durante o mês e através da minha consciência de gasto, eu realizando as anotações todas as vezes que eu vou no posto abastecer, no decorrer do mês eu já consigo mensurar se eu vou alcançar aquele objetivo ou não, tá? E lembrando que a consciência aqui é totalmente inversa, né? Esse objetivo que a gente estipula de gasto, quanto mais distante dele você estiver, melhor provavelmente será para você, tá? Então o objetivo aqui é não bater esses 500 reais de gasolina e quanto mais eu puder economizar, melhor será para mim, tá bom? Então é um macete interessante que faz total sentido, porque a gente já começa a ter uma ideia e uma consciência maior daquilo que a gente gasta. De uma forma inconsciente, isso te gera um controle maior, tá? Uma impulsividade ao gasto totalmente menor. E o último ponto aqui seria mensurar suas receitas, tá? Isso é até um pouco mais fácil e óbvio, mas as pessoas geralmente negligenciam. Um exemplo de uma pessoa assalariada que trabalha de CLT, que ela ganha, sei lá, uns 4 mil reais, tá? 4 mil reais em carteira, tá bom? Em carteira assinada. Geralmente ela costuma jogar na planilha dela que ela ganha 4 mil reais, mas a gente bem sabe que isso não é verdade, porque 4 mil reais em carteira, o que vem líquido e sobra para ela é muito menos do que isso, porque tem ali os descontos de INSS, provavelmente tem algum outro desconto, talvez de vale transporte, algum outro benefício que esteja atrelado a algum desconto antes do recebimento ali, né? Então que tudo isso reduz aquilo que ela ganharia no final do mês, do que seria a mensuração de receita dela, e muitas pessoas costumam não considerar isso e estimar os seus ganhos acima do que de fato são, e no final do mês acaba que no seu planejamento financeiro ali acaba furando, né? Furando suas planilhas, acaba dando errado e a gente fica um pouco perdido sem saber aonde foi que deu errado, porque que as contas não fecharam. Então, saber mensurar de fato suas receitas, tudo aquilo que você ganha, saber mensurar aquilo que você consegue fazer por fora e ter um rendimento extra é essencial, tá? Nesse seu planejamento de educação financeira, ok? Essa é uma definição, um conceito que eu entendo como ser uma pessoa educada financeira, mas tem outro ponto que eu costumo dar, que é uma resposta um pouco mais simplista, né? Um pouco mais facilitada de se dar em si a uma pessoa, que é basicamente
a pessoa entender que existe uma equação básica dentro da educação financeira e caso ela compreenda isso, eu já considero ela uma pessoa educada financeiramente. É basicamente ela saber que o total das receitas dela, o total de tudo aquilo que ela ganha, tem que ser superior ao total das despesas dela, tá bom? É de fato algo muito simplista, algo muito básico, mas que no meu conceito de entender de educação financeira faz total sentido, e se a pessoa ter essa compreensão e essa ciência, ela já é uma pessoa educada financeiramente, porque não tem como a conta não fechar, tá? Então, se você tem a consciência que você deve gastar menos do que aquilo que você ganha, no final do mês vai te sobrar dinheiro e de uma certa forma você estará educada financeiramente. Aí é somente desenvolver alguns outros tópicos que estão relacionados a fazer com que esse dinheiro possa render mais, se multiplicar, enfim. Essa é a ideia mais simplista, tá? Eu acredito que se a pessoa ter essa noção, essa consciência, essa compreensão e conseguir colocar ela em prática, fará total sentido e a pessoa estará aí educada financeiramente. Aí seria necessário desenvolver também, né, aqueles pontos que a gente acabou abordando aqui para ter uma consciência de gasto, para que a pessoa acabe não ficando perdida no meio dessa trajetória, tá bom? Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se tiver feito sentido para você, eu te convido a deixar seu like aqui no vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe seu comentário aqui também. E se possível, se inscreva no nosso canal para estar nos ajudando. Até o próximo vídeo e tchau!